Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Genésio Adolfo. Olha que bandeira mais linda. Eu quero falar para vocês hoje, fazer uma reflexão com vocês, todas e todos, e dizer que como é lindo, né? Como essa bandeira é linda, né? Fala sério. Olha aí, ó. Deixa eu melhorar ela aqui, ó. Olha aí, ó. E eu não preciso botar a bandeira nacional, o pavilhão nacional, me envolver com ela para eu dizer que sou patriota, para eu dizer que sou brasileiro. Não, não preciso disso, não. Porque tem acho que é um deputado, um reles deputado, que se envolve na bandeira, que grita, que atua sempre contra as pessoas, que queria que o Lula morresse. Lembram disso? Deve ter lembrado, né? Deixa eu arrumar aqui. Não, essa bandeira é maravilhosa, é linda, ela tem que ficar sempre, se possível, sempre do nosso lado, ao nosso lado. E, quando muito, num pavilhão, para que a gente possa, todas as 6 horas, quem gosta de botar essa bandeira em um pavilhão, em uma corda, no mastro, é preciso descerrá-la todo dia às 6 da tarde. Isso é respeito. Tira de manhã, coloca novamente. Porque senão está fazendo errado. Eu me lembro que um vizinho meu colocava, e ele é policial civil, uma pessoa que deve conhecer da lei. Ele botou uma bandeira nacional, pode ser de qualquer tamanho, tá? Bandeira nacional em um mastro, na rua, e aquela bandeira ficava desbotada, surrada, rasgada e ficava lá. Um dia eu falei para ele: ô amigo, só para te falar uma coisa que tu já sabes, que tenho certeza, a bandeira nacional, quando for hasteada em um mastro, ela precisa ser retirada às 6 horas da tarde. Ela não pode dormir na rua, no mastro de uma casa, de uma entidade. Ela precisa ser descerrada e guardada para no dia seguinte colocar novamente. Tá certo? Isso chama-se respeito ao nosso pavilhão nacional. Ele me mandou para Mé, né? Mas tudo bem. Mas aí eu continuei falando e estava lá, aquela bandeira lá, infelizmente. Mas o assunto não era esse. Eu quero refletir com vocês um dado que é real, não é fantasia, não é mentira, porque o pai da mentira é o diabo. O pai da mentira é o diabo, está na Bíblia. Está na Bíblia. E se o católico, se o evangélico, qualquer crente em Deus, acredita e lê a Bíblia, ele sabe que o pai da mentira é o diabo. E quem acredita na mentira, está indo para o lado do diabo. Então, vamos nos concentrar em ver só a verdade, o máximo que puder de verdade. Quando a gente desconfia, vai lá no Google ou em outra fonte e procura para ver se aquilo é verdade. Por exemplo, uma pessoa me falou que o Lula só viaja para gastar dinheiro, gastando 2 bilhões, 2 não sei quantos bilhões, até um valor ele sabe. Vai lá só para passear. E a gente sabe que isso é mentira. O Lula, toda viagem que ele faz para fora do Brasil, ele vai buscar divisas, ou seja, ele vai vender os nossos produtos e negociar os produtos daquele país. Compra e venda. O que nós não temos, ele compra. E o que nós temos em excesso é vendido para aquele país. Entenderam? Carne, calçado, aviões. A Embraer está vendendo aviões para fora do Brasil. Vocês acham que ele vende por vender? Ou o presidente tem que fazer essa negociação? E depois os produtores, as empresas, negociam. Tanto que as viagens do Lula, ele leva, quase em todas as viagens de negociação, ele leva vários empresários do agro, da indústria, do comércio, varejista, ele leva vários empresários
para que lá eles conversem com os empresários daquele país e negociem os nossos produtos. Então, quando a pessoa diz que é mentira, que o Lula viaja para lá e viaja para cá só gastando, essa pessoa não pensa que o nosso país está melhorando e com muita rapidez. Por quê? Eu me lembro que no custo de vida, por exemplo, eu me lembro que estava pagando a gasolina quase R$10 aqui. 9,98 nós chegamos a pagar a gasolina. 2019, 2020, 2021, 2022. Quem era o presidente? Quem era o presidente? Então, hoje a gente não paga R$7. Claro que alguns postos longe de Porto vai adicionar o frete do caminhão. Em outros lugares próximos, não. Aqui, como nós temos um porto, estamos pagando R$6,70, R$6,60, R$6,70. Tá cara? Estava mais cara antes. Não é? Óleo de cozinha. Chegamos a pagar R$14 1 litro de óleo de cozinha. Hoje, eu paguei R$4,99. Algumas coisas estão caras, mas não é culpa só do presidente. É culpa do empresariado, que não quer saber se está caro, se está barato, se o povo come ou se não come. Falando em comida, outra situação. Nós chegamos a ter 30 milhões em 2022 de pessoas abaixo da linha da miséria. A linha da miséria. A FAO da ONU, o ano passado já, a FAO, que é um organismo da ONU que trata da alimentação, falou que o Lula tirou o Brasil novamente do mapa da fome. A pessoa precisa tomar café, almoçar e jantar. Quem faz isso, quem tem dinheiro para botar gasolina no seu Porsche, quem tem gasolina para... O povo trabalha para isso, eu entendo. A gente trabalha para ter condições de botar gasolina no carro, de fazer sempre uma revisão, de pagar uma revisão, de botar os filhos na melhor escola, de ter comida na mesa. A gente trabalha para isso, eu concordo. Mas o povão que recebe R$1.610 por mês, paga aluguel. Não pode pagar a escola para o filho, tem que botar em escola pública. E tem que botar. A escola pública é ótima, é de ótima qualidade. Mas não pode ter um carrão. Se tiver um Fusca, que é um ótimo carro, mas vai poder botar gasolina, vai poder se alimentar. O mais importante é se alimentar, dar educação para os filhos. E saúde. O SUS é o melhor sistema de saúde do mundo. Não existe nenhum sistema de saúde igual ou melhor do que o SUS. Nós temos o melhor sistema de saúde do mundo. A gente faz exame de graça, faz cirurgias de pequena, média e alta complexidade de graça, recebe remédios de graça, 41 remédios de graça. Então, o SUS dá um banho. Nosso país está indo no rumo certo. Nosso país está chegando num patamar onde todos os países do mundo respeitam o Brasil. O Lula é recebido com bandeirinhas do Brasil, com tapete vermelho em qualquer parte do mundo. Então, gente, a gente tem que admitir a verdade. Nós temos que admitir o que está dando certo. O que o Lula precisa fazer mais? Isentou imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Criou o programa Pé de Meia para ajudar alunos do ensino médio para poder estudar e não precisar sair da escola para ajudar a família. E no final do ano ele ainda recebe 5 mil para montar um pequeno negócio. Minha Casa Minha Vida. Quantas milhões de pessoas compraram sua casa, seu apartamento próprio através do programa Minha Casa Minha Vida? Farmácia Popular. Olha, dá para citar aqui uma porção de coisas, uma porção de programas que o governo Lula tem feito para que a gente possa ter um país melhor, um país que a gente se orgulhe dessa bandeira, que
que a gente possa se orgulhar dessa bandeira maravilhosa, essa bandeira linda e maravilhosa. Não é? O país está melhorando, está ficando um país respeitado por todos os países do mundo. Não é? Então Lula não vai viajar só para passeio, não. Passear, quando tu viaja para negócio, acaba passeando, claro, não tem como. Não é? Quando eu vou fazer uma viagem para cuidar da minha saúde, e eu faço de vez em quando, porque os postos de saúde, as UBSs, nos mandam para outra cidade, porque tem exames mais complexos. Eu acabo indo, de graça, e ainda passeio na cidade. Passeio se faz sempre. Então, pessoal, quero fazer esse registro para todas e para todos. Tem muito jovem aqui no grupo, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu fui professor da rede pública estadual durante 35 anos. Eu gosto, eu amo essa juventude que tem se colocado de uma maneira interessante quando fala de política. Eles não têm mais ojeriza, aquela coisa de ódio de falar de política, porque nós somos seres políticos, independente de partido, nós somos seres políticos. Então eu fico muito à vontade para falar com vocês jovens desse canal, as mulheres, principalmente vocês mulheres, que são a maioria do canal, com todo o respeito. O Lula criou, né, o Ministério da Mulher, que depois foi destruído, né, no governo passado, mas o Lula construiu novamente, reconstruiu o Ministério da Cultura, que faz um bem para nós muito grande, né? Então, gente, o Brasil está... e ainda criou o Ministério dos Povos Indígenas, que é necessário. Muita gente fala, o Brasil tem não sei quantas línguas indígenas. Amém, o país era deles, o país já foi deles. Quem foi que tomou o país da mão deles? Eles tinham as maiores terras, até as melhores. E o que é que foi feito dessa terra dos índios? Hoje eles pedem migalhas. Não pode, tem que ter um ministério mesmo, tem que ter um povo que deve ser respeitado, como os quilombolas, como o segmento LGBTQIA+. Tem que ser respeitado, gente. Nós estamos num país moderno, num país que está lutando, está indo para frente. Não vamos olhar para trás, não. Vamos olhar para frente. É isso que eu quero. Por isso que eu digo para todas e para todos, o meu abraço, o meu carinho, para todos os homens desse grupo, mas especialmente, se me dão permissão, para cumprimentar todas as mulheres desse grupo, que eu tenho o maior carinho, maior respeito, e quero que as mulheres tomem conta do nosso país. As mulheres precisam ser senadoras, precisam ser deputadas estaduais, federais, precisam ser presidentes da República. Elas precisam melhorar esse país, cada vez mais. Precisam ocupar os lugares. O lugar de mulher é aonde ela quiser. Um grande abraço, um beijo em todos e todas. Fiquem bem, até o próximo vídeo. Fui!